E aí pessoal, tudo bem? Aqui tranquilo, não se assustem. Esta é a minha última tentativa frustrada de tentar deixar o áudio dos vídeos um pouquinho melhor. Então sim, estou usando o microfone, estou me achando a Madonna, mas tomara que melhore o áudio aí, para ficar um pouquinho melhor para vocês ouvirem. Já umas 4, 5, 6, talvez 10 vezes alguém já colocou como sugestão de vídeo ou pelo YouTube ou no comentário pedindo para eu falar como que eu me preparei ou como que eu fiz para aprender um novo idioma, né? Como que eu fiz para aprender inglês especificamente. E eu vou tentar fazer esse vídeo então e mostrar como que eu fiz ao longo das décadas para aprender o idioma, e foram formas que me ajudaram, né? E para variar é assim, não é algo que é uma receitinha pronta, foram coisas e atitudes que funcionaram para mim e que eu me lembre. Pode ser que não funcione para todo mundo, porque cada um tem um método de aprendizado, né? Eu acho que eu até falei isso no vídeo sobre dicas de estudo no vídeo sobre dicas de estudo eu falei sobre isso. Mas vamos ver se ajuda alguém, tá? Primeira coisa então que eu tenho para falar para vocês. Algo que me ajudou muito é que desde pequenininho eu sempre vi o idioma, né, a língua do inglês, e sempre foi um idioma que me trouxe muita curiosidade. É um idioma que o som dele sempre me fascinou muito. Eu era um pré-adolescente dos anos 90, então musicalmente eu ouso dizer que os anos 90 foram muito ricos. Então eu gostava muito das músicas e eu queria entender o que eles estavam falando, eu queria entender sobre aquilo, né, para não ficar cantando errado também. Só que quando eu era um pré-adolescente dos anos 90, não tinha a facilidade que a gente tem hoje, não tinha internet, não tinha aplicativos. Estou me sentindo um dinossauro falando, mas vamos lá. Quando eu era um pré-adolescente, quando eu queria, por exemplo, ter acesso a uma letra de música, internet eu não tinha, era muito caro e muito lento, então não era todo mundo que tinha acesso. Eu lembro que eu comprava revistas nas bancas de jornal que vinham com letra de música e tradução, então eu gravava no rádio, numa fita cassete, e ficava ouvindo, assimilando as palavras e pegando a tradução e vendo, então isso daqui quer dizer isso daqui, e fiquei praticando isso durante um bom tempo com essas músicas que eu gostava muito, né? E eu comecei a trabalhar cedo também, então além de fazer isso, nas próprias bancas, assim como tem hoje em dia, existiam os fascículos de aulas para você aprender. Como tem essa revista Speak Up hoje em dia, existia uma outra revistinha na época que você vinha com fascículos de aprendizado do idioma e tinha uma fita cassete para você escutar e ir acompanhando as lições. Então eu fazia isso por conta, fiz isso assim durante muitos anos, né? E da mesma forma como eu fiz isso para música e fiz isso com essas lições que existiam fascículos na banca de jornal, quando eu comecei a pegar mais gosto por filmes e por séries, eu fazia a mesma coisa. Eu sempre queria assistir séries e filmes legendados que eu assimilava a palavra que eu estava ouvindo com aquela tradução que estava embaixo. Isso foi me fazendo ao longo dos anos pegar uma prática no idioma, e quando eu vi, eu conseguia ouvir aquilo que estava sendo dito sem mais olhar para a legenda, né? Quando eu fui fazer aí quando a internet ficou mais acessível da forma que a gente conhece hoje, tanto mais rápida quanto mais barata, aí eu comecei realmente a ter acesso às informações que a gente já tem hoje em dia. Então você tem letra de música muito mais fácil, você tem filmes com legenda, closed caption no mesmo idioma, ou até traduzido no idioma, você consegue ver séries e baixar a legenda. Isso tudo você consegue pela internet gratuitamente hoje em dia. Tem até aplicativo no celular. Quando eu comecei a ter acesso à internet, eu comecei a praticar mais dessa forma. Só que tudo isso foi possível, primeiro, porque eu gostava do idioma. Então, a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês é, se você não gosta de idioma, é muito complicado. Mas eu acho muito difícil, hoje em dia, você não gostar de músicas, por exemplo, do idioma que sejam em inglês. Acho muito difícil, porque a maioria das músicas que são entregues aqui para fazer sucesso são em outro idioma. Então isso já ajuda, não é que você tem uma implicância com o idioma, você só não se deu conta do quanto que você gosta dele. Mas que é possível fazer uma forcinha, e essa forcinha vai te fazer aprender ele com mais facilidade, tá? E aí quando eu comecei então a ter mais acesso à internet, foi que a coisa decolou de vez, né? E nessa época eu já estava aí entrando na faculdade, e começou a minha época de procura de estágio. E a maioria das empresas boas que eu estava vendo para fazer estágio, elas exigiam um certo nível de inglês, só que eu nunca tinha feito curso, então eu não sabia como é que eu era.
Foi aí que eu comecei a me candidatar para as vagas e quando eu me aplicava aos testes eu via que eu conseguia conversar e eu via que eu estava no bom nível de inglês. Então eu comecei a passar para vagas em empresas que já exigiam algum nível de inglês e eu estava correspondendo a esse idioma, né? Aí como eu já estava ganhando um pouquinho mais, aí eu realmente paguei um curso para mim em inglês, de inglês, né, para aprender o idioma. Só que eu já entrei no nível avançado, porque ao longo dos anos eu fui praticando tanto que quando eu entrei eu precisava fazer só um ano. E aí eu fiz e é tranquilo, assim, para mim, como eu gostava do idioma, foi algo fácil para aprender. Não é mesmo a facilidade que eu tive com o espanhol, porque eu nunca gostei tanto do espanhol. Eu achava ele um linguajar meio esquisito, assim, meio parecido com o português, mas nem tanto, meio escrachado. Com ele eu já tive muito mais dificuldade. Com ele eu tive que realmente já começar fazendo curso, não teve jeito. E pro inglês, até hoje em dia mesmo, eu continuo praticando o idioma. Por mais que eu precise usar no meu dia a dia, e acreditem, para atender as pessoas é importante você saber o idioma, você vai sim usar no seu dia a dia. Eu continuo fazendo curso pela internet, porque né, assim, a minha agenda não permite ter um curso presencial sempre num dia da semana. Então pela internet eu pratico conversação para manter o idioma circulando aí, né? Manter a mente alerta e também para conhecer novos dialetos, novas palavras que possa ter surgido e que eu não conheço. Então eu sempre procuro estar mantendo o idioma, estudando o idioma. Dessa mesma forma que eu aprendi o inglês, hoje em dia eu estou usando para aprender o francês, então eu estou estudando por conta. Eu peguei dicionários, peguei lições pela internet, comprei fascículos de coisas que tem em livrarias e eu estou tentando aprender por conta. Eu estou tendo mais dificuldade até porque eu já estou numa idade mais, né, avançada do que eu tinha na pré-adolescência. Mas eu posso dizer que eu estou conseguindo pelo menos assimilar. Quando eu vejo um filme, eu ouço uma música, algumas coisinhas eu já consigo assimilar. Então eu acho que é possível, tá? Não sei se é isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se esse vídeo correspondeu com o que vocês estavam buscando, mas é a forma que eu, ao longo dos anos, fui aprendendo, fui desenvolvendo o meu idioma. Né? Pode ser que seja útil para algumas pessoas, pode ser que é uma metodologia que não vai funcionar para quem está assistindo, tá? Porque como eu já tinha falado, metodologia de aprendizado, cada um tem uma forma de aprender as coisas, alguns têm memória mais visual, enfim. Então pode ser que não seja tão útil assim para você. Eu espero que seja útil. Se você sentiu alguma dúvida, tiver alguma dificuldade que eu possa ajudar, manda aí como comentário no vídeo que eu respondo a dúvida para vocês, tá? Vou tirar férias no próximo mês, então eu vou ficar um pouco afastado. Devo conseguir fazer mais um vídeo aí no máximo, mas eu acho que eu já estressei tudo que é assunto que vocês me deram de sugestão, então eu acho que não vai ter nada novo, mas eu vou ficar um tempinho afastado aí. Se tiverem alguma sugestão, só mandar, tá bom? Bons voos para todo mundo, até mais.